Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês uma operação resgate. Gente, depois que aconteceu de queimar com o sulfato de cobre, eu tô com tanta planta para mexer, porque estragou muita planta ao mesmo tempo. E agora eu tô tendo que resgatar. Então, plantas que eu não queria perder, eu tô tendo que resgatar, né? Aí, muitas plantas que eu já tinha feito a manutenção, tô tendo que refazer. Então, eu tô tendo muito replante e muito resgate. E hoje eu vou mostrar um pouquinho mais desse trabalho para vocês. Vai ter bastante dica, espero que gostem. Não esqueça de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram. Bora pro vídeo? Essa aqui é a minha operação resgate. Esse daqui é o meu Sedum Pink Granite. Esse acho que é o Sedum que veio lá da Lu Carvalho. Nossa, já nem me recordo mais. Essa é uma planta, gente, super difícil de cultivar e manter viva no meu jardim, falar a verdade para vocês. Ele apodrece muito fácil com a chuva, sabe, ó. Ó. Então, também, né, a gente às vezes acaba largando os vasos, né? E aí acaba acontecendo isso aqui, ó, e eu acabo perdendo a planta, porque ela demanda mais atenção. E aí eu não, ó, tá vendo, ó, esse vaso tava cheinho, foi só morrendo, ó. Então, planta de difícil cultivo, chatinha, é mais fácil chegar nesse ponto de ter que resgatar, viu? Essa daqui eu tirei do tempo, quer dizer, coloquei ela no tempo porque ela tava muito feia. Aí eu peguei e deixei ela num canto ali, em cima de um outro vaso, e eu esqueci dele lá. Agora que eu vou retomar aqui o vaso e ver o que eu posso fazer. Ó, é uma retomada, né? Isso aqui eu vou tentar tirar inteiro. Então, primeira coisa, eu plantei ele num vaso de barro porque é sensível ao excesso de umidade. Mas, se eu puser ele no toldo, por exemplo, como eu havia colocado, ele seca, ele fica desidratado muito rápido. Então, tô pensando em mudar a estratégia, trocar o vaso por um de plástico e deixar ele no toldo para ver como que ele vai reagir. Porque no tempo eu vou perder essa planta. Não que você não consiga cultivá-lo no tempo, mas ele vai precisar de atenção. Sabe aquela planta que você põe no tempo, chove e você tem que ver se ela tá bem? Essa é a Pink Granite. Ela tem esse tom acinzentado, tá vendo, ó? A maior parte do tempo. Se você conseguir dar bastante sol pleno para ela, conseguir fazer o estresse hídrico de maneira saudável, ela fica mais rosada, fica mais rosa, né? Não fica pink. Mas é uma planta bem miudinha, é bem bonita, mas eu acho meio chatinha de cultivar por conta dessa condição. Ela é uma planta exigente, sabe? Planta exigente, para quem tem muita planta, é um pouco mais difícil. Para quem tem pouca e tiver paciência, dá para cultivar ela numa boa. Mas para mim, que já tô com um volume grande de planta, ela já se torna uma planta um pouco mais difícil de cultivar, tá? Essa condição dela demandar de mim a atenção dela constante, se eu não deixar ela à minha vista, fácil de eu ver que ela tá precisando de ajuda, passa batido, sabe? Eu acho que eu deixei essa planta passar batido muitas vezes. Por isso que ela chegou nesse ponto. Ó, tá vendo que tem uns tronquinhos aqui, ó?
que morreu, essa parte superficial, eu vou descartar, porque essa parte é onde tem mais raízes. E a parte de baixo é a parte que eu costumo aproveitar. Reaproveitar o substrato. Porque a parte que ficou menos exposta é a parte que tá mais assim com nutriente. Então, eu faço isso. Geralmente, a camada superficial de vasos com plantas saudáveis, eu descarto a parte superficial do vaso e tento só aproveitar a parte de baixo. Essa área aqui agora que eu vou limpar, também eu não costumo aproveitar. Por quê? Geralmente nessas áreas assim tem, às vezes, pode ter praga. Não deve ser o caso desse vaso, porque é uma planta que estava saudável. Saudável na medida do possível, né? Ela não estava com praga, pelo que eu olhei aqui, ó. Não tem praga aparente, as raízes estão livres de bolinhas, tá vendo, ó? Se tá livre de bolinha, é porque não tem aqueles bichinhos nematóides, né? A única coisa é que ela tem essa tendência à podridão aqui, ó. Isso acontece na época de chuva. Agora já secou tudo. Tá vendo? Então, não tinha praga. O que tinha, o que pode ter tido eventualmente aqui, é a podridão de caule. Que aconteceu e ela já se recuperou sozinha. Olha, gente, vou mostrar aqui, ó, pra vocês, ó. Esse limo verdinho aqui, ó. Esse limo, se você usar uma bucha com água e sabão, você consegue remover. Agora, se ela tiver um limo preto, aí é mais difícil. Eu vou lavar e vou mostrar pra vocês. Ó, rapidamente aqui, ó, gente, ó. Você pega uma escova de dente ou uma escova de lavar roupa, deixa uma exclusiva para isso, ó, e lava assim, ó. Essas áreas aqui, ó, ele costuma tirar melhor com escovinha. Ou bucha mesmo, sabe a bucha lá um lado verde, um lado amarelo? Aquela também é ótima, eu uso mais aquela. Mas aqui, por exemplo, que eu quero tirar esses locais aqui, ó, eu já faço assim com água e sabão mesmo, tá, gente? Coisa simples. Ó. Tá vendo? Deu uma boa melhorada. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu nunca comentei. Uma vantagem de você fazer a impermeabilização interna do seu vaso de barro é evitar justamente essa proliferação de musgo e essa proliferação de micro-organismos decorrentes da umidade. Esse ambiente úmido que o barro proporciona, ele deixa o seu substrato com um ambiente perfeito para proliferação de fungos, tá? Isso foi até um agrônomo que me falou. Ele falou para mim que o problema era o vaso de barro. Eu falei, mas eu faço impermeabilização interna. Aí ele falou, ah, não, então tudo bem, tá? Então, é importante também a gente fazer essa impermeabilização interna dos vasos de barro para evitar. Gente, eu tô falando isso porque o meu clima é úmido, tá? Quando chove aqui, chove muito. Então, você evita que o seu vaso de barro se transforme num ambiente propício para a proliferação de fungos, tá bom? Agora, ó, vocês viram que tinha o limo aqui verdinho. Eu até consegui eliminar, mais ou menos, tá? Vou deixar isso aqui no sol, né? Para poder reutilizar. Não vou utilizar agora. Márcia, você não passa verniz aqui? Eu passo às vezes, eu não passo em todos os vasos. Eu tô fazendo aqui, ó, nesse vaso, por exemplo, ó. Ele tava mais... aparentemente, ele parecia muito mais contaminado, sabe? O verde dele, ele não tava muito bonito esse vaso aqui. O que eu resolvi fazer? Eu passei... acho que duas demãos só de verniz, aquele verniz à base d'água. Eu não sei se ajuda, eu não sei se vai funcionar bem,
Mas eu passei por fora, tá vendo? Olha, tá até brilhando, porque eu queria diminuir, aliás, a permeabilidade do vaso, deixar ele menos permeável à água, juntar menos limo, tá? Por isso eu passei. Vai funcionar? Eu não sei, porque esse é o primeiro vaso que eu uso esse verniz. Numa outra ocasião, eu usei o verniz de madeira mesmo. Era o verniz, acho que era o verniz marinho até, porque era um resto. E aí eu até apliquei na parte interna, no lugar do Neutrol, e ele funcionou muito bem, tá? E na parte externa também, para ele ficar brilhando. Eu fiz isso num vaso, eu acho, porque era pouquinho que eu tinha sobrando lá. Então, vocês aí, para quem quiser fazer, eu não recomendo o spray, porque o spray ele vai ser absorvido muito pelo barro. Então, por isso você tem que passar mais de uma demão desse verniz à base de água. Agora, a durabilidade eu não sei dizer, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Ó, esse daqui, por exemplo, ó, é um vaso que eu já comprei envernizado. Então, eu não sei qual foi o verniz que foi usado aqui. Só que aí, o que eu fiz? Eu lavei, renovei aqui a parte interna com o Neutrol, né? E aí, eu passei aqui só, tá vendo? Ó, essa área aqui, eu passei o verniz à base de água para ficar mais brilhante, porque tava bem fosco já. Aí, eu achei que ficou legal. Essa parte eu não renovei, ó. Pode ver que tá bem fosco já esse vaso. Agora, falta só plantar. Ó, gente, esse daqui é um vaso de barro que eu restaurei. Ele tava bem preto aqui eu não sei o que é aquilo. Não é o limo verde, é um limo preto. Aí ele tava horrível, essa parte todinha aqui. Aí o que eu fiz? Eu pintei ele todinho de branco, né? E aí, gente, é importante pintar inteiro, até essa parte de cima aqui, ó. Porque o vaso de barro, ele é muito permeável, ele absorve a água. Quando você faz a rega, ou se você não pintar essa parte superior do vaso, ele começa a absorver água aqui. E aí o que acontece? A pintura que tiver abaixo começa a estourar. Eu tenho observado isso em algumas pinturas minhas. Então eu passei agora a fazer todos os meus vasos assim, ó, com a pintura total do vaso. E aí eu faço o tema. Eu fiz o tema desse de passarinho. Então, aqui eu utilizei branco para fazer a base, de fundo branco, e depois coloquei o rosa. Por que eu faço isso? Porque o tom de rosa, quando mistura com a cor do recipiente, ele depois que pega no sol, ele desbota. Então, eu fazendo uma base branca, o rosa fica vivo por muito mais tempo e a pintura em geral dura mais, tá? Olha, gente, quando eu digo que a pintura estoura, é isso aqui, ó. Começa a descascar. Não sei se pintar desse jeito que eu tô pintando agora vai aumentar a durabilidade. Aqui, ó, eu só manchei, tá vendo? Ó? Mas eu não pintei direitinho. A parte de cima tá sem pintura. Aí eu tô achando que não tá durando. Dá dó, né? Você faz uma pintura tão legal e aí acaba estragando muito rápido. Então eu tô resolvendo agora fazer isso. Pintar o vaso todinho. Tanto por fora quanto por dentro. Vamos ver o que vai virar. Bom, com relação ao plantio, eu vou fazer uma drenagem bem caprichada. Porque essa planta é sensível à umidade. Então, eu não gosto de deixar substrato demais em termos de profundidade. Vou deixar pelo menos metade assim, ó. Eu sei que para algumas pessoas acham isso muito, né? Mas, sabe, como eu cultivo ao tempo, não posso me arriscar que o substrato demore muito para secar ou que tem excesso de substrato. Já coloquei o substrato, agora vamos plantar. Deixa eu ver aqui, cadê minha cabeça? Vou tirar um pouquinho aqui, ó.
aplicar o enraizador. E vamos plantar. Como está um pouquinho mais longo, deixa ele mais perto da beirada, porque aí ele vai ter uma tendência a cair, tá? Ficar pendente. Cair, que eu quero dizer, fica pendente. Eu não sei se essa planta vai pra frente agora no meu cultivo. Espero que sim. Ela fica um tempo bonita e depois eu tenho que refazer ela inteirinha. A suculenta, de modo geral, é assim, né? Mas essa aqui tem um comportamento que exige da gente, sabe? Um pouquinho mais de atenção e ser mais proativa. Então, eu acho meio chatinha por causa disso. Eu deixo esse tanto de caulinho, tá vendo? Porque o meu substrato, como ele é muito solto, eu acabo tendo necessidade da planta ficar com o caule um pouco mais assim, ó, pra dentro. Porque depois, senão, ele sai pra fora, sabe? A planta fica com raiz exposta. Aí não é legal. Espero que dê certo, viu? Ah, já tem até uma raizinha aqui. Agora que não vai chover tanto, né? Acho que não vai ter tanto perigo. Até que ela tava indo, né, gente? Mas precisava refazer, tava muito feio. Com relação a horas de sol, é uma planta que tava em meio período. Eu já fiz ela em meio período, já fiz ela em período integral, né? Eu acho que ela é o tipo de planta que, se você deixar no período integral, ela vai ficar mais saudável. Porque planta, quando é muito sensível à umidade, para mim, eu tenho a impressão que quando você põe ela no solzão mesmo mais forte, elas se fortalecem e pouca água, né? Regas bem moderadas. Eu falo isso por conta de algumas plantas que eram sensíveis, que eu coloquei no sol pleno, mas o sol do muro, é aquele sol assim de torrar, sabe, a planta? E aí ela se fortaleceu. Então, planta muito sensível, na verdade, para mim, eu acerto mais quando exponho essa planta ao clima quente e seco. Não é o sol, é aquele sol que vocês têm aí de 40 graus, né? Mas é um sol quente, né? O sol aqui da minha região não é fraco, é que nas horas mais quentes, né? Ele também é forte, mas o clima em geral aqui não chega a 40 graus, né? De modo geral. Então, por isso é que eu falo isso para vocês. Meu clima permite esse tipo de cultivo, tá? Ó, gente, essa aqui é uma lata da Bonito Lindo Arte, tá? Ai, eu manchei, ó. Eu passei o primer por dentro para renovar e acabei manchando a pintura. Mas tá aqui, ó. Esse aqui, então, é a Pink Granite. Onde que eu vou deixar? Eu vou deixar meio período aqui, ó. Aqui, gente, ó. Esse lado da minha casa é o lugar que pega menos sol. Então, é por aqui que eu vou deixar até ela se acostumar, até ela se adaptar e criar raízes, tá? Porque essa é uma planta muito sensível mesmo, então eu não quero me arriscar muito a perder, porque ela vai queimar no sol pleno. E ela vai queimar com o sol também, das horas mais quentes. Então, eu evito isso. Era uma planta que já estava sendo cultivada com um pouco menos de sol. Eu vou manter essa condição até ela enraizar, que deve demorar em torno de uns 30 dias a mais, tá? Depende também. Mas agora, com o enraizador, eu tô tendo mais sucesso no enraizamento. Bom, gente, eu tava querendo ter postado nesse vídeo mais replante, mais outras plantas, mas eu falei demais e eu acho que ficou comprido. Então eu vou fazer mais replantes outro dia, tá?
Eu acho que até que ficou bom, a quantidade de dicas ficou boa, então eu vou encerrar o vídeo por aqui hoje, tá bom? Espero que tenham gostado. Se foi útil para você, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Obrigada, gente. Tchau! Olha aqui, ó, um pé de jacu, ó. Agora eu vou colocar, eles vão sair correndo, olha lá, olha lá. Ai, que medo que eu tenho da mamãe. Olha lá, sai tudo voando desesperado. Ai, que bobinhos. Aqui, ó, vem, vem. Pss, 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 pss. Só você que não tem medo, né, papai? Aqui, ó, vem. Olha lá. Ah, tem dois aqui, ó. Vai lá comer, vai. Aí, ó. Ai, que bonita. Come, come.